Não há dúvidas de que o Campeonato Paulista é um dos estaduais mais disputados e competitivos do Brasil. E não sou eu que estou falando, são fatos que comprovam isso. Basta dar uma olhada nos 4 grandes times de futebol brasileiro que participam do Paulistão, que são eles: Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Isso sem falar no Bragantino, que apesar de ser menos expressivo em relação aos maiores de São Paulo, hoje joga a Série A do Campeonato Nacional e contribui para que o Paulistão seja um dos campeonatos estaduais mais disputados do país. Pouca gente sabe, mas o Campeonato Paulista foi a primeira competição oficial do futebol brasileiro e o primeiro estadual do Brasil. Neste ano, o Paulistão completa 120 anos e, para fazer uma pequena homenagem, resolvemos contar a história de como a competição surgiu. Eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer te receber aqui no canal da Fatos Desconhecidos. Após o futebol se tornar popular no Brasil, o esporte em São Paulo foi se desenvolvendo junto com o Estado. Só que em uma época em que não existia nenhuma federação e nem mesmo times profissionais. Quem comandava de fato o futebol era a burguesia. No caso de São Paulo, eram os Barões do Café. Em 1901, foi criada a Liga Paulista de Futebol, ou LPF, que foi a primeira entidade do futebol paulista. Ter uma entidade para organizar o campeonato estadual já era um bom começo. Um ano depois, veio o primeiro Paulistão. Porém, como eram os fazendeiros ricos que comandavam o futebol, o campeonato foi extremamente elitizado, o que explica um pouco da formação dos primeiros clubes. Os 5 primeiros times de São Paulo foram São Paulo, Atlético, Internacional, Mackenzie, Germânia e Paulistano. O São Paulo Atlético, inclusive, foi campeão do primeiro campeonato paulista. Durante cerca de uma década, o Paulistão foi uma competição totalmente elitista. Só que por volta de 1910, as coisas começaram a mudar. Com o início da democratização do futebol, surgiram alguns conflitos internos dentro da LPF. Alguns eram a favor da democratização do esporte, outros eram a favor do elitismo. Após o surgimento de um time chamado Clube Atlético Ipiranga, formado por operários, começaram a aparecer outros times mais populares. Durante muito tempo, o paulistano, composto pelos filhos das famílias mais ricas de São Paulo, foi o time mais forte do estado. No entanto, quando o Corinthians, uma agremiação esportiva de Londres, veio fazer uma turnê em São Paulo e no Rio de Janeiro, ficou claro que a equipe era muito mais forte do que os melhores times do Brasil. Pouco tempo depois, surgiu o Corinthians, que foi criado por um grupo de trabalhadores inspirados no Corinthians da Inglaterra. Em 1914, surgiu o Palestra Itália, que hoje conhecemos como Palmeiras. Com times mais populares, a LPF acabou ficando dividida. Os times elitistas não queriam que os times mais populares participassem do campeonato, enquanto outros times eram a favor da inserção de novos clubes. Este debate causou uma polarização no futebol paulista. A discussão ficou mais acalorada quando surgiu a questão sobre qual campo seria usado no campeonato. A LPF queria que acontecesse no Parque Antártica, enquanto o paulistano, o maior time de São Paulo na época, queria que acontecesse no Velódromo de São Paulo. A Liga manteve os jogos no Parque Antártica e, como consequência, o paulistano abandonou a entidade, formando posteriormente sua própria organização. Então, foi criada a Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APA. Por um certo tempo, o futebol paulista teve campeonatos paralelos, organizados pela LPF e pela APA. Em 1913, a primeira competição organizada pela APA contou com apenas 3 equipes: o Paulistano, a Associação Atlética
das Palmeiras e o Mackenzie. Em 1917, a Liga Paulista de Futebol perdeu força e a Associação Paulista de Esportes Atléticos se tornou a única organização de futebol paulista. A essa altura do campeonato, a ideia de fazer uma competição mais elitista tinha ficado para trás. Times como Corinthians e Palestra Itália entraram na disputa. Enquanto o Velódromo, motivo de polarização no futebol paulista, foi demolido pela prefeitura, sendo a única organização do estado, a APA consolidou-se em São Paulo no ano de 1917. Mas em 1918, o futebol paulista passou por mais uma crise. Dessa vez não eram questões futebolísticas ou algo do tipo, mas um fato externo: a chegada da gripe espanhola. Se você acha que tivemos dificuldades durante a última pandemia, imagina como era lidar com um acontecimento como este no começo do século XX. Raimundo Marques, que fundou o Santos no dia 14 de abril de 1912, foi uma das pessoas que, infelizmente, se tornou vítima da gripe espanhola. A epidemia levou ao cancelamento do Campeonato Paulista na metade e à redução dos tempos das partidas em 10 minutos. Isso mesmo que você entendeu. As partidas do Campeonato Paulista já tiveram apenas 20 minutos. Como se isso não bastasse, veio um novo debate que mais uma vez dividiu o futebol paulista. A questão era: o futebol deveria ser mantido como amador ou deveria se tornar profissional? Mais uma vez, o time paulistano foi contra profissionalizar o futebol e decidiu romper com a entidade que a própria equipe tinha criado. Em 1926, o paulistano fundou a LAF, sigla para Liga dos Amadores de Futebol. Novamente aconteceram campeonatos paralelos no estado de São Paulo, entre os anos de 1926 e 1929, para ser mais exato. Só que dessa vez, o paulistano não teve tanta sorte quanto na década passada. A profissionalização do futebol já era uma realidade. Com isso, a LAF chegou ao fim em 1929, assim como o departamento de futebol do paulistano. Então, de forma resumida, podemos considerar que as primeiras 3 décadas do futebol paulista foram extremamente elitistas. Quem comandavam eram os barões do café, que tinham muito dinheiro e bancavam os times. Logo após veio a democratização do futebol, que profissionalizou os atletas e mudou completamente a forma como os amantes do esporte viam o futebol. Um fato curioso é que, além da democratização, a crise de 1929 também contribuiu para o fim do elitismo do futebol paulista. A crise, consequentemente, afetou a elite cafeeira, que, como eu citei anteriormente, era quem bancava o esporte no estado. No ano de 1933, surge mais uma crise no futebol paulista. Neste ano, o futebol foi oficialmente profissionalizado e aconteceu o que é conhecido como o primeiro campeonato oficial de futebol brasileiro. Mas havia um porém: a Confederação Brasileira de Desportos não reconheceu o profissionalismo e passou a incentivar os grandes clubes a deixarem a APA para ingressar na Liga de Futebol do Estado de São Paulo, que tinha acabado de ser formada. Novamente, houve uma divisão no futebol de São Paulo. Nos campeonatos de 1935 e 1936, o Corinthians e o Palestra Itália ficaram de fora da competição organizada pela APA. No ano seguinte, as coisas deram uma apaziguada, digamos assim. A associação foi extinta, enquanto a Liga de Futebol do Estado de São Paulo assumiu o controle do esporte no estado. O futebol paulista estava no caminho certo para a democratização, mas ainda faltava um pequeno detalhe para que isso acontecesse: inserir os demais times e os novos clubes que surgiam e jogavam outras séries do estadual. Com o futebol sendo democrático, os times até então menos importantes também deveriam receber uma chance de ter acesso à Série A do Paulistão. A democratização de fato foi feita, mas não 100%. Muitos times só conseguiram entrar no campeonato
quando surgiu uma lei chamada Lei de Acesso. A partir do dia 15 de janeiro de 1948, o campeão da segunda divisão de profissionais garantia o direito de acesso para integrar a primeira divisão do ano seguinte. O 15 de Piracicaba foi o primeiro time a conseguir entrar na Série A do Paulistão. A conquista foi imortalizada em uma estrofe do hino do clube, que diz que o 15 de Piracicaba é o pioneiro da Lei do Acesso. Outro fato importante na história do futebol paulista é a função dos imigrantes, principalmente os que vinham da Itália. O Palmeiras, por exemplo, surgiu no começo do século XX, quando jovens italianos decidiram fundar um clube, cujo objetivo principal seria a formação de um time que representasse toda a enorme colônia italiana. Além disso, no estado de São Paulo, havia diversos clubes de italianos. Cada um representava uma província italiana ou se dedicava a outras atividades esportivas que não o futebol. Durante a Copa de 1934, o líder fascista Benito Mussolini não se limitou a formar uma seleção apenas com jogadores italianos. Na lógica do ditador, ele deveria procurar descendentes de italianos ao redor do mundo para formar uma seleção invencível. De fato, isso aconteceu. Mussolini veio buscar jogadores no Brasil e na Argentina. Qualquer jogador que fosse descendente de italianos e que jogasse bem poderia ser útil. A Itália acabou sendo campeã da Copa do Mundo de 1934, ano em que o país sediou a competição. Na seleção estava Anfilóquio Guarici Marques, o Filó. Nascido em São Paulo, o ponta-direita foi revelado pela Portuguesa e ajudou a levar a Itália ao primeiro dos seus 4 títulos mundiais. Filó também jogou no Paulistano e se tornou ídolo do Corinthians. Após jogar pela Itália, ele ainda atuou por 6 anos com a camisa da Lazio. Filó marcou um dos 4 gols no final da Copa do Mundo e se tornou o primeiro futebolista brasileiro campeão do mundo. Outro fato marcante do futebol paulista foi a criação do Estádio Municipal do Pacaembu. Construído em 1940 pela Prefeitura de São Paulo, o estádio tinha capacidade para 70 mil pessoas e foi, por um tempo, o maior estádio de futebol da América Latina. Ele sediava os jogos dos principais times da cidade. Atualmente, o Pacaembu abriga o Museu do Futebol e, mais recentemente, serviu como hospital de campanha para receber pacientes acometidos pela Covid-19. Outro fato curioso sobre o futebol paulista é que, durante muito tempo, não existia uma competição de cunho nacional. Por anos, o principal torneio do país era o Campeonato Rio-São Paulo, que surgiu no mesmo ano da profissionalização do futebol, em 1933. O segundo torneio aconteceu em 1940, mas foi somente na década de 1950 que passou a acontecer todos os anos. Em 1967, o torneio foi ampliado e transformado em Torneio Roberto Gomes Pedrosa, que seria uma espécie de embrião do futuro Campeonato Brasileiro, que surgiu em 1971. Quer saber mais curiosidades sobre o Campeonato Paulista? O maior campeão em sequência foi o extinto Paulistano, que foi tetracampeão, ganhando a competição nos anos de 1916, 17, 18 e 1919. Recentemente, o Corinthians quase conseguiu a mesma façanha, mas acabou perdendo o título para o Palmeiras em 2020. O maior artilheiro de uma única competição do Paulistão foi Pelé. Ele marcou 58 gols na edição de 1958. Em 1977, o Corinthians obteve o maior público da história do Morumbi e do Campeonato Paulista. No segundo jogo da final, contra a Ponte Preta, mais de 146 mil torcedores estiveram presentes no jogo, que ficou conhecido como o maior público da história do estádio do Morumbi. Na ocasião, o Corinthians venceu a competição e encerrou um jejum de 23 anos sem títulos importantes. Em relação aos maiores campeões do Paulistão,
Temos Corinthians em primeiro, com 30 títulos, Palmeiras em segundo, com 23 títulos, seguido por São Paulo e Santos, ambos com 22 títulos. Isso, caros amigos, foi um pouco da história do Campeonato Paulista. E diga-se de passagem, como diz o craque Neto, é muito mais do que um campeonato estadual. O Paulistão foi importante para o profissionalismo e para a democratização do futebol brasileiro. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!